Podcasts Band News FM. Agora na Band News FM, Humanamente, com o Dr. Daniel Barros e Ellen Brown. De repente, sem motivo algum, você acorda de madrugada e resolve assaltar a geladeira. Mas não precisa ser só de madrugada, qualquer hora do dia. Dá um gatilho e você não sabe mais o que é fome e o que é uma vontade desesperada de comer. Tratar a compulsão alimentar como um problema da nossa mente é relativamente novo. Mais ou menos uma década que essa situação passou a ser considerada problema médico. E é sobre esse assunto que o Humanamente de hoje conversa. Humanamente, que é um programa feito em parceria da Band News FM com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP. Humanamente, programa que conta sempre com a minha interlocução, Ellen Brown, e com o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel. Oi, Ellen, vamos falar de um tema que todo mundo se preocupa, né? Todo mundo às vezes acha que está exagerando um pouco. Será que é compulsão? Será que não é compulsão? Às vezes, aliás, as pessoas usam o termo comi demais como se fosse sinônimo de compulsão, mas parece que a coisa é bem mais complicada do que um mero um dia que você chuta o balde, né? A gente precisa entender direitinho o que é isso. E para nos ajudar a entender o que é isso, a gente chamou ele, o psiquiatra, coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, o Ambulim, Taki Cordaz. Taki é uma autoridade nesse assunto. Super obrigada pela gentileza do seu tempo aqui conosco, Taki. Obrigado, Ellen. Obrigado, Daniel, sempre querido, meu parceiro de tantas produções científicas aí. Honrado novamente de estar aqui com vocês. Tá, que acho que a gente pode começar desse ponto que o Daniel abriu. Qual é a diferença de uma pessoa que, poxa, eu gosto de comer, né? Para uma pessoa que não sabe a hora de parar o garfo, não consegue saber a hora de parar o garfo? Na verdade, não é saber a hora. A questão é a incapacidade de parar. Então, muitas vezes, na nossa prática, Daniel certamente vê bastante isso, algumas pessoas nos procuram dizendo, olha, eu tenho uma compulsão, eu preciso tomar remédio porque eu tenho compulsão. Quando você vai ver, é o que você disse, Ellen, hoje eu comi um pouco demais, eu comi mais do que eu achei que deveria comer, então eu vou chamar isso de compulsão. Compulsão não é isso. Compulsão é uma grande ingestão de alimento, quer dizer, num período, a gente vai falar cientificamente definido por 2 horas, mas é só para ter um critério mais objetivo. Então, eu tenho um critério objetivo que é, num período de aproximadamente 2 horas, comer muito mais do que qualquer pessoa comeria naquelas circunstâncias. Quer dizer, as pessoas olham, está todo mundo no rodízio comendo, e todo mundo chega uma hora, para, e aquela pessoa continua. Ou seja, há uma avaliação quantitativa de que essa pessoa está comendo muito mais do que qualquer um comeria. E tem um fenômeno que a gente vai falar de qualitativo, quer dizer, qual é a qualidade disso? A qualidade disso é, perdi o controle. Ele diz assim, olha, eu perdi o controle, é como se fosse uma droga, eu não conseguia parar, né? Outra pessoa diz assim, olha, quando eu estou, e é um dos períodos onde acontece, no meu pré-menstrual tem uma caixinha de chocolate aqui, aqueles chocolates pequenininhos, né? E eu penso que vou comer um, mas aí eu acabo não conseguindo parar e comendo uma caixa. Então a compulsão implica na ingestão de uma grande quantidade que qualquer um de nós diria que é muito maior do que eu comeria, ou qualquer comeria, e na perda de controle. Eu não consegui controlar. Agora, tá aqui, tem uma coisa da modernidade aqui, não da modernidade, mas enfim, do mundo contemporâneo, que acho que dificulta um pouco isso. Eu não sei se dificulta a gente fazer o diagnóstico ou aumenta a propensão de as pessoas terem esse tipo de problema, que é o fato de a gente ter uma disponibilidade de comida gigantesca, né? O ser humano, ele evoluiu num contexto, nosso cérebro foi preparado para um contexto de pouca comida.
a gente tinha que sair correndo atrás da comida, a gente tinha que subir na árvore, a gente tinha que, né, correr atrás da comida, e parece que hoje a gente tem que correr da comida. Hoje é a comida que corre atrás da gente. Essa disponibilidade excessiva não dá um curto-circuito no nosso cérebro, então a gente está sempre com vontade de comer, sempre tem que comer e acaba comendo mais. Isso dificulta fazer o diagnóstico, ou seja, diferenciar compulsão de não compulsão, é uma pergunta. E outra pergunta, isso aumenta a chance de a gente ter esse tipo de problema? Certamente a gente tem uma maior disponibilidade de comida, e eu estava brincando falando de rodízio, que é um tipo que é o excesso da disponibilidade. Então, uma das questões que leva à compulsão alimentar é a disponibilidade. Mas alguns pacientes até dizem que quando eu fico desesperado, eu pego o carro no meio da noite e vou até um desses lugares aí que estão abertos, perto de posto de gasolina. Ou então eu chamo um delivery, hoje é muito mais fácil. Mas se eu não tiver comida em casa, é mais difícil eu ter uma compulsão. Existia de mim um ato quase caçador de sair à busca ou de chamar isso. Agora, a descrição de compulsão alimentar, embora eu concorde com você que é provável que a gente tenha números maiores em função dessa disponibilidade, é antiga. A descrição de compulsão alimentar, e acho que uma das coisas que a gente sempre diz as doenças têm história. Qualquer uma das doenças já foi descrita na Bíblia ou em qualquer outro lugar. Não há uma doença da modernidade, pelo menos em psiquiatria elas podem estar, talvez a dependência de internet, né, essas dependências, mas os outros quadros têm descrições antigas. E compulsão alimentar, quando a gente dá aula, a gente fala de determinadas referências. Por exemplo, eu vou me lembrar de São Gregório Magno, no século VII. Ele dizia assim que o pecado da gula significava exceder a quantidade necessária de alimento com muita ânsia, né, e não conseguir parar. Né? É uma descrição. Em 1959, um psiquiatra que trabalha com obesidade, o Albert Stunkar, em 1959, ou seja, a gente já vai para mais de 60 anos, ele diz assim, olha, tem dois tipos de obeso. Tem um obeso que eu não tinha percebido até agora, que é um cara que, e ele descrevia muito, à noite, no meio da noite, mas claro, isso podia ocorrer durante o dia, ele vai e come quantidades enormes, cada vez maiores, progressivamente maiores, em intervalos mais curtos, e não consegue interromper essa ingestão. Ele dizia, olha, esse tipo é diferente daquele obeso hiperfágico. Hiperfágico é que come bastante o dia inteiro. Então ele já dizia, olha, esses caras num período breve de tempo me assombram pela quantidade que comem. E eles relatam perda de controle. Então a gente tem descrições centenárias, mas é possível que esse quadro que nós vamos falar daqui a pouco, o principal transtorno alimentar, tem assim um aumento de prevalência, aumento de frequência na população. Até porque uso de moderador de apetite, depois de um determinado tempo, quando você para, além do reganho de peso, você está arriscado a começar a ter compulsão alimentar e desenvolver um quadro de compulsão alimentar. Nesse sentido, as doenças, sobretudo da mente, elas têm um contexto, é difícil dissociar da nossa cultura, né? O Daniel falou de uma cultura que tem uma grande disponibilidade, quem na pandemia não virou viciado em aplicativos de entrega de comida, por exemplo, né? Mas muita gente diz assim, também essa coisa, psiquiatra fica toda hora inventando um diagnóstico para as pessoas. Antigamente isso era gula e pronto. Existe uma adaptação ou uma mudança de perfil dessa compulsão de acordo com a nossa era, a nossa cultura? Na verdade, como você está vendo, já há pelo menos 60 anos e há 1.500 anos, já se falava de pessoas que tinham perda de controle, que tinham descontrole. E quando quando o psiquiatra começa a fazer classificações,
tem uma frase que diz que como se faz embutidos, mortadela, salsicha, etc., é melhor não saber, assim como não sabemos como se fazem classificações psiquiátricas. Você, quando define que aquela situação é uma entidade médica, é uma doença, demora anos de pesquisa, você tentando diferenciar. Isto é uma mera gula. Essas pessoas têm características de personalidade diferente. Essas pessoas têm uma genética diferente. Essas pessoas, quando têm esse tipo de quadro, se associam mais com determinadas complicações do que outros indivíduos. Por exemplo, eu vou dar um fato que foge da esfera psiquiátrica. O indivíduo que tem compulsão alimentar, ele desenvolve mais rapidamente, mais gravemente, síndrome metabólica, e eu já vou explicar o que é, do que quem não tem compulsão alimentar. Então, posso ser um obeso que não tem compulsão alimentar, um obeso equivalente que tem compulsão alimentar. Esse obeso equivalente tem mais chance de desenvolver síndrome metabólica. O que quer dizer isso? Alteração de colesterol, triglicérides, depósito de gordura abdominal, hipertensão, diabetes tipo 2, aumento de risco de AVC, de derrame, né? Aumento de risco de doença cardiovascular, ou seja, ter uma compulsão alimentar aumenta o risco, prediz que eu vou ter uma chance maior de ter síndrome metabólica. Isso é uma coisa clínica, nem é psiquiátrica. Se eu falar do ponto de vista psiquiátrico, eu ter esse tipo de compulsão alimentar, essa entidade que foi muito estudada, aumenta muito o risco de eu ter depressão, de eu ter tabagismo, de eu ter onicofagia. Onicofagia que ninguém estuda é comer unha, né? De ter outros transtornos do impulso, arrancar cabelo. Aumenta muito o risco de ter, aliás, a associação é muito maior com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, se eu pego um obeso comum e pego um obeso com compulsão alimentar, esses obesos com compulsão alimentar têm uma frequência de TDA enorme, muito maior que a população geral. Então, ter esta característica diferencia essa pessoa de uma pessoa que tem gula, ou de uma pessoa que é obeso, ou de uma pessoa que hoje come um pouco mais do que antes. E só para concluir, Ellen, aproveitando o gancho, acho que tem uma mudança de olhar da medicina sobre alguns comportamentos que são equivalentes ao alcoolismo, por exemplo, né? A dependência alcoólica. Antigamente, quem bebia era safado, era sem vergonha, bebia porque, né, queria beber, e a gente entendeu que quando a pessoa perde o controle sobre o seu comportamento, isso traz consequências, e a perda de controle por si só pode ser encarada como uma doença. Então, acho que na compulsão alimentar tem um pouco disso, né? Essa perda de controle, ela tira o fenômeno da esfera do guloso e etc., e coloca na esfera olha, precisamos de cuidado. O Daniel está lembrando algo que não é do nosso objetivo hoje, né? Mas é isso, quer dizer, durante muito tempo se discutia alcoolismo como frequência, como volume que o cara bebe, Hoje, se você tem indivíduos que bebem sexta, sábado e domingo, mas tem a descrição de perda de controle, isso já é um problema. O cara não precisa preencher todas as nossas características anteriores. Tá, que você descreveu aqui uma série de características que podem acompanhar essa pessoa que tem compulsão alimentar. E aí, eu estava lembrando aqui, você falou também sobre a história das doenças, né, que o próprio Aristóteles falava de alguns defeitos da incontinência, a pessoa que não controlava o seu apetite nem seus impulsos sexuais. Quem tem compulsão alimentar geralmente tem outras compulsões? Bem lembrado isso, Ellen, isso Aristóteles fala num livro que chama Carta a Nicômaco, que é para o seu filho, onde ele fala de ética e de felicidade, e onde ele fala das virtudes, né? Então ele fala a virtude, quase que ele usa a virtude é o caminho do meio, mas essa é a forma oriental de se falar, ele usa que a virtude não está nem na covardia, nem na destemperança, quer dizer, o cara tem se joga absurdamente numa situação, está sempre na metade, a coragem está na metade, o comer normal está entre
a anorexia e a perda de controle, quer dizer, é exatamente isso, né? É a norma justa. Você tem... eu lembrei de algo do bloco anterior, que acho que vale a pena lembrar. Algumas pessoas dizem, vocês psiquiatras ficam inventando história, mas uma das razões para o transtorno da compulsão alimentar também ter sido guindado a última classificação americana de psiquiatria, o DSM-5, foi um forte movimento social de grupos de pacientes que tinham compulsão alimentar e que exigiam ser reconhecidos como doentes. Ou seja, eles mostravam e exigiam, dizendo, olha, a gente não é sem vergonha, a gente tem uma doença, olha o que acontece. Por que é importante? Porque reconhecê-los como doentes abre portas, por exemplo, para o seguro-saúde. Os seguros são obrigados a pagar o tratamento dessas pessoas. A moral dessas pessoas fica muito rebaixada quando são vistos como viciados ou como tendo falta de vontade. Então, a sociedade civil também tem um papel na definição do que é uma doença, do que é um problema, ou de que não é uma doença. A gente vai lembrar da questão do homossexualismo, né? As pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar, e a gente já falou de algumas características, comer muito mais rapidamente, perda de controle, tem algumas outras coisas que a gente vê, elas comem muitas vezes escondidos, porque elas têm vergonha, têm pejo das outras pessoas perceberem. Elas comem muito mais rápido que o normal, comem sem comem até ter dor, passam mal de tanto comer. E, diferentemente de algo que a gente já discutiu aqui também lá no passado, diferentemente de bulimia, essas pessoas não vomitam. Essas pessoas têm compulsão e não fazem nenhum procedimento desses. Há uma discussão, porque há uma maior associação entre transtorno da compulsão alimentar e tabagismo. E tabagismo é um método que muita gente usa para perder peso. Particularmente mulheres, a descrição de uso de tabagismo para não ganhar peso, para perder peso e para não ganhar peso. Pacientes com transtorno da compulsão alimentar fumam mais do que a média da população. Há uma discussão se isso seria, sim, um dos recursos usados, mas não vômito. Essas pessoas têm, se a gente abrir um leque daquilo que o médico chama de comorbidade, quer dizer, comorbidade significa a existência de 2 ou mais doenças naquele indivíduo, não necessariamente com uma causa, uma relação causal, mas a gente encontra mais depressão, a gente encontra mais transtornos do impulso, arrancar cabelo, tricotilomania, eu falei de roer unha, alguma compulsão por álcool ou por droga, é frequente, TDA, eu falei, uma das frequentes associações é transtorno bipolar. Há uma associação grande entre transtorno bipolar e transtorno da compulsão alimentar. Jogo ou sexo compulsivo. Existem algumas associações com outros chamados transtornos de impulso ou dependências não químicas, é um outro nome que a gente usa. Mas a comorbidade de pessoas com transtorno da compulsão alimentar é muito maior do que em obesos que não têm compulsão. Parece que tem um mecanismo por trás aí, né, Taki? Quando você vê esses pacientes impulsivos em geral, são aqueles que perdem justamente o controle dos seus impulsos, que é isso, né? O sujeito tem um freio um pouco menor para o prazer ou para aquilo que recompensa. Então, é o sujeito que se joga demais. Muitas vezes são workaholics também, né? Não é exatamente uma doença necessariamente, mas é um cara que é tudo muito intenso. E talvez esse seja um pouco dessa personalidade por trás aí, né? Uma falta de freio, claro, que aí depois a pessoa acaba deprimindo e tendo outros problemas por trás, mas a gente costuma ver, e às vezes o sujeito para de beber, a gente vê isso no consultório, e eu acho que até da experiência do ouvinte, né? O sujeito para de beber, ele se torna um fanático religioso, é o cara que para de comer e se joga no trabalho de um jeito que é até não saudável, tem um pouco dessa personalidade muito intensa, e talvez impulsiva até, que também precisa ser trabalhado de uma maneira geral no tratamento, né? Não é só falar de comida, imagino. Não, acho que o tratamento engloba tudo isso,
E me permita, antes de entrar nisso, eu queria lembrar também que clínicos e não psiquiatras precisam ficar atentos a esse tipo de transtorno. Por quê? Porque tem uma comorbidade com doenças clínicas muito alta. Fibromialgia e transtorno da compulsão alimentar são frequentemente associados. Uma coisa que vem sendo descrita, foi descrita agora, faz 2 anos, síndrome do ovário policístico, ou seja, o ginecologista precisa prestar atenção, porque em geral, síndrome do ovário policístico está relacionado com ciclos menstruais irregulares, infertilidade, hirsutismo, quer dizer, excesso de pelo, e compulsão alimentar, asma. Então, tem algumas doenças clínicas que se associam com o transtorno da compulsão alimentar que o clínico precisa ficar de olho. Deixa eu só aproveitar esse gancho, então, aqui rapidinho, porque imagino que seja uma situação, né, que a pessoa, como você disse, tem vergonha. Então ela vai tratar do ovário policístico, da asma, da fibromialgia, ela não chega falando para o médico, doutor, eu também como demais, eu perco o controle da comida. Então é algo que a gente tem que ativamente estar procurando, e fica a mensagem para os ouvintes também, se você vai no médico e você desconfia que está perdendo o controle, fale, mesmo que seja para o seu clínico, para o seu ginecologista, para o seu cardiologista, fale sobre isso, não? Isso faz parte, Dani, daquele grupo de doenças, eu nem sei se em português isso é um neologismo, daquelas doenças que a gente chama secretivas ou secretas, quer dizer, o cara tem toque secreto em casa, ele faz alguns rituais secretos, ele tem uma distorção da imagem. Isso ele não vai contar numa consulta comum, é necessário muitas vezes explorar e o paciente trazer isso. Agora, se você está diante de alguém obeso, eu vou lembrar que compulsão alimentar não ocorre só em obesos. Compulsão alimentar ocorre em magros. Ela pode começar muito antes de você estar fazendo dieta, começa antes de você ficar obeso, isso pode te levar à obesidade, mas quanto maior o índice de massa corpórea, ou seja, quanto maior a obesidade, quanto mais grave a obesidade, maior a frequência de transtorno da compulsão alimentar. Se eu pegar na população geral aí 3,5%, se eu pegar no grupo de obesos que a gente chamava de obesidade mórbida, a gente chama de obesidade grau 3, 40%, 50%, 60%, dependendo da estatística. O que o Dani falava é da questão de fazer um tratamento mais holístico. Esse termo é horroroso, algumas pessoas usam de uma maneira péssima, mas vamos chamar de um tratamento que olha mais para o paciente e não só para o comportamento. Sim, acho que essas pessoas precisam de algo para diminuição da impulsividade específica, precisa ser explorada a personalidade, porque tem traços impulsivos muitas vezes. Às vezes, essas pessoas têm uma outra coisa que eu me lembrei agora, que é um transtorno explosivo, quer dizer, são pessoas muitas vezes muito irritadas, então exige não só o tratamento específico, mas tratamento da comorbidade, vai tratar a depressão, vai tratar outro transtorno do impulso. Essa pessoa é uma pessoa impulsiva ou hipertímica, ou seja, acelerada, tem que olhar para a personalidade dessa pessoa. Então isso vai implicar num tratamento psiquiátrico, num tratamento psicoterápico e certamente num tratamento nutricional. Quando a gente fala de bulimia e de anorexia, que é um dos primeiros mandamentos ali da tábua do especialista em transtorno alimentar é não jejuarás, né? Porque se você faz jejum, você tem compulsão. No transtorno da compulsão alimentar não é muito clara esta correlação entre se eu faço dieta eu vou ter compulsão. Às vezes eu tenho compulsão comendo grandes quantidades, mas uma nutricionista é importante, educador físico é importante, e tem uma outra área crescente que nós psiquiatras demoramos muito para entrar, que é a que está relacionada com cirurgia bariátrica. Esses pacientes vão para a cirurgia, e ter compulsão alimentar é um fator de risco para perda da cirurgia ou para uma menor perda de peso pós-cirurgia. Então, transtorno da compulsão alimentar é algo que cirurgião, endócrino, psiquiatra precisa olhar para o paciente. Uma autocompaixão, ela faz diferença com estes pacientes? Porque, pelo que eu estava pesquisando aqui, esses pacientes muitas vezes são rigorosos demais consigo, né? Todo indivíduo que tem uma perda de controle tenta se organizar de uma maneira contra aquilo que ele perde o controle. Quer dizer, ele tenta se organizar de uma maneira obsessiva, de uma maneira rígida, ele tenta se culpabilizar, porque muitas vezes a culpa dentro da fantasia dele reduziria
a perda de controle, né? Então, a compaixão, e compaixão hoje é entendida dentro de uma maneira mais ampla, dentro de alguns tipos de psicoterapia interpessoal, positiva, etc. Mas a compaixão entendida como eu não posso me culpar, eu não posso me sentir como uma pessoa sem qualidades, ou seja, a ausência de culpabilização é o primeiro passo para tratar. Se eu me acho moralmente culpado, eu não vou falar isso para o médico. Se eu entender que isto significa uma perda de controle, que eu não sou absolutamente, a gente falou dos gregos, eu não sou absolutamente logos, só razão, mas também sou emoção, e a emoção não passa pelo meu controle todo, eu terei maior compaixão, foi o termo que você usou comigo mesmo, e maior busca de tratamento. Agora, compaixão faz parte de um tipo de psicoterapia que hoje se chama psicoterapia positiva, que não é ainda uma psicoterapia muito pesquisada em compulsão alimentar. As psicoterapias pesquisadas em compulsão alimentar são a cognitivo-comportamental, interpessoal, terapia dialética, um outro tipo de terapia que a gente usa para pessoas com problemas de personalidade, e terapia comportamental para perder peso. Mas a terapia comportamental para perder peso não necessariamente melhora a compulsão. Mas estas são as psicoterapias mais utilizadas em compulsão alimentar. Agora, acho que o trabalho de tirar a culpa, né, de entender que não é uma questão moral, como você disse, tá? Tem dois lados aí, né? Eu acho que tem uma outra contribuição. A primeira é porque se o sujeito acha que é algo vergonhoso e culpável, ele não vai falar, como você disse, mas imagino que isso possa também criar um círculo vicioso, porque o sujeito se sente culpado, aí ele fica mal, fica para baixo. Alguém que já tem uma compulsão alimentar, quando está mal, quando não está se sentindo bem, quando está estressado, qual é um mecanismo muito frequente de lidar com essas emoções negativas? É comer. Isso, até para quem não tem compulsão alimentar, às vezes a gente usa as comfort foods, né, as comidas para dar ali um conforto, e aí o sujeito vai lá e come, perde de novo o controle, se sente pior ainda, se sentindo pior come, enfim. Se a gente não quebra esse círculo vicioso dizendo, olha, não é, a gente tem que evitar os episódios de compulsão, mas se acontecer não é para se culpar e etc., a gente não consegue quebrar o círculo vicioso, né, se a gente não abordar isso também. Perfeito. É fácil a gente entender, numa depressão clínica, que o indivíduo se sinta culpado, que a depressão como um estado permanente de tristeza, de abatimento, leve aumento de compulsão, mas o que você está lembrando é também um indivíduo que ainda não desenvolveu uma depressão, um indivíduo que tem aquilo que a gente chamaria de desmoralização, por se sentir tão mal consigo mesmo. E quando a gente checa quais são os desencadeantes de determinados comportamentos, né? Em bulimia a gente faz isso, em compulsão a gente faz isso, em droga, em álcool. Os grandes desencadeantes são as emoções negativas, né? Vergonha, medo, tristeza, autorrecriminação. Isso aí, quer dizer, o cara, quanto mais ele se autorrecrimina, mais ele oferece um caldo de cultura emocional favorável para desencadear a compulsão, e quanto mais ele se culpa, mais ele tenta controlar. Quanto mais ele tenta controlar, é uma panela de pressão, uma hora estoura, e o controle vai levar ao descontrole, e aí também fica uma coisa, algo inescapável, ter uma nova compulsão. Agora, esse indivíduo, ele tem algum tipo de recompensa? Ele se sente de alguma forma recompensado, como em outros transtornos, que às vezes as pessoas, eu faço isso, mas bom, sei lá, anorexia, né? Eu vou emagrecendo, e aí eu tenho um grupo que me reconhece porque eu estou emagrecendo. Quem tem a compulsão sente alguma recompensa? Então, a recompensa é muito fugaz, porque como o Daniel lembrava, e a gente falava agora há pouco, alguns dos desencadeantes de compulsão são emoções negativas, né? Quando você tem esta grande ingestão alimentar, você ao final ou durante esse episódio pode sentir um certo conforto, um certo alívio,
um prazer, mas esse prazer imediatamente é substituído por culpa, por dor física, por vergonha. Então, a recompensa é muito fugaz. Parece um pouco e deve ter uma associação também, hein? Vou citar aqui, você talvez diga que tem ou não uma associação, tá aqui, mas parece um pouco a dependência por compra, que a gente chama de oniomania, né? O sujeito, muitas vezes, ele tem um descontrole para a compra, e aí pode ser qualquer coisa. Às vezes a pessoa já não tem vergonha de comprar para si, mas ela tem que comprar, ela compra presente para os outros, e etc., porque a recompensa e a perda de controle ali é o ato da compra em si, mas isso dá uma sensação boa quando a pessoa está comprando, mas pôs a senha do cartão, já vem a culpa, é uma coisa muito fugaz, né? E tem escrito na literatura essa associação também, não? Tem, assim como tem escrito para outros transtornos impulsivos, tem associação com oniomania, e oniomania pode ser de roupa, ou pode ser de comida. Quer dizer, o cara pode fazer uma grande compra de comida, né? E aí acontece algo com os nossos pacientes que você e eu estamos muito acostumados. Quando a gente tem uma oniomania por livro, é deixar um monte de livro no carro e subir um de cada vez. Não fala em público isso. Não fazem grandes compras, ele sobe com um sapato por dia. Né? Ou a culpa é tão grande que ela faz uma grande encomenda e não vai nem buscar. Imediatamente após a compra vem a culpa e o indivíduo nem vai buscar o que comprou. Esta perda de controle é muito frequente e exige tratamento. Porque no transtorno da compulsão alimentar, a gente tem hoje algumas medicações específicas, que a gente vai ter que associar também com outras medicações para oniomania, tricotilomania, etc. Quem está nos ouvindo agora talvez pense, poxa, mas aí eu vou ter que ficar tomando remédio? Tem que tomar remédio. Você vai ter que tomar remédio. Eu acho que o seu organismo é uma máquina que apresenta defeito. Ele pode apresentar defeito em qualquer um dos seus segmentos e rezar, boa vontade, tomar fitoterápicos, como o pessoal hoje em dia adora fazer, é remédio, né? Os caras falam, não estou tomando remédio, estou tomando um fitoterápico. E você fala, bom, isso age aonde? Na alma, não é no corpo? Claro, precisa tomar remédio, existem remédios específicos para isso. E tende a ser crônico, Taki, o tratamento? Existem estudos farmacológicos com até 3, 4 anos de seguimento, com remissão, e esses pacientes, quando param de tomar remédio, existem índices de recaída. Aparentemente, não existe o que a gente chama de remissão espontânea. Quer dizer, chega um dia, pumba, para de acontecer. Não. Você só vai acumulando comorbidade clínica e psiquiátrica. Quando você tem os programas de tratamento com medicação, você para a medicação, isso ainda não é adequadamente sabido. Por exemplo, a gente usa em psiquiatria ou em medicina um índice que a gente chama índice de sobrevida. Quer dizer, 6 meses depois, 1 ano depois, 2 anos depois, quem voltou a ficar doente, não é que morre, é quem voltou a ficar doente. O que se imagina é que 1 ano, 2 anos, 5 anos depois, a grande maioria dos pacientes pode voltar a ter compulsão alimentar. Mas aí, você tem uma outra questão. Se você fizer um tratamento exclusivamente farmacológico, como muita gente faz, você está deixando de lado a necessidade de tratar personalidade, como você falou, está deixando de lado a possibilidade de oferecer para esse indivíduo a construção de outros hábitos, de modo que quando ele pare de tomar remédio, ele já tenha um arsenal de hábitos e de comportamentos que possam ser compensadores. Eu não queria deixar de tocar no assunto redes sociais. De alguma forma, essa nossa super inserção em redes sociais, comparações de corpos, isso acaba agravando o transtorno? Essa é uma boa pergunta e eu vou ter que pensar melhor para te responder. Certamente essa correlação é muito vista com anorexia, com bulimia, mas muito mais com anorexia. A anorexia é uma doença que tem uma particularidade que eu não vejo em nenhuma outra doença psiquiátrica. Tem um proselitismo, né? Ou seja, muitas vezes pacientes com anorexia elogiam pacientes com anorexia e reforçam e se autoelogiam e criticam. Eu nunca vi um deprimido se autoelogiar e elogiar outros deprimidos, ou alguém que tem compulsão alimentar escrever para o outro, é isso aí, vamos
passar das 7.000 calorias por refeição, nunca vi isso. Eu acho que as redes sociais reforçam muito mais aquele, entre aspas, modelo ideal de corpo, que é o do emagrecimento. De compulsão alimentar, eu nunca vi. Talvez seja um efeito indireto, né? Porque um dos fatores de risco para desenvolver uma compulsão alimentar é fazer dieta, não é? Eu lembro que fazer dieta é um fator de risco para diversos transtornos alimentares. Pergunto se é também um fator de risco para a compulsão alimentar, e se for, aí talvez a gente consiga fazer um raciocínio, não estou afirmando que tem, mas bom, as pessoas têm essa cultura do corpo, nas redes sociais isso é estimulado, a pessoa acaba fazendo dieta, e isso é um fator de risco para transtorno alimentar em geral. Para compulsão é também? Então, a gente dizia isso, tem muita gente que começa a ter compulsão sem fazer dieta prévia. Uhum. A compulsão pode ser um fenômeno biológico que não é uma resposta à dieta. Quando a gente discutia tratamento, a gente dizia o seguinte, olha, para anorexia e para bulimia, o primeiro mandamento é não farás dieta, porque descompensa através de uma compulsão, etc. No transtorno da compulsão alimentar, o papel da dieta é menos claro. Entendi. Tem muita gente que tem compulsão e come normalmente, não faz dieta. Muitos obesos abandonam qualquer tentativa de fazer dieta e continuam tendo compulsão. Então, o desencadeante através da dieta é menos conhecido. O que é mais conhecido é o desencadeante através de emoções negativas. Humanamente de hoje vai ficando por aqui. Nós falamos sobre compulsão alimentar. Nós contamos aqui com a participação do psiquiatra, coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do HC da USP, Taki Cordaz. Taki, obrigada mais uma vez. Obrigado, Ellen. Obrigado, Daniel. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço e um bom dia para vocês. Daniel, valeu, volto a te Taki, encontrar obrigado. semana que vem. Tchau. Vamos que vamos, Ellen. Humanamente fica disponível também em podcast. Procura o seu tocador favorito por aí que você nos acha, ou ainda no nosso canal do YouTube. Na página da Band News FM você vai encontrar Humanamente com imagens. Vai lá também no nosso site bandnewsfm.com.br. Até o nosso próximo encontro.